Salve Maria! Hoje é dia 3 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de começarmos o sermão de hoje, que de uma maneira muito particular, além de falar para vocês, eu falarei para mim mesmo. Mas antes disso, eu gostaria de te pedir a caridade de curtir esse sermão, de compartilhar nas tuas redes sociais, compartilhar também pelos aplicativos de mensagem, fazer um comentário, porque tudo isso ajuda no alcance do apostolado, faz com que o algoritmo, ou seja, a inteligência artificial, não sei bem como é que isso funciona, mas parece que quanto mais você se engaja, mais dá visibilidade ao apostolado e mais pessoas podem ser atingidas. Curta também a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. Assina o meu podcast Contramundo. Se inscreva também no meu canal no YouTube, Padre Jean Paulo Ruzzi. E como último aviso, não esquece da nossa quermesse online, que vai ser sábado agora, dia 8. Entra no Facebook da paróquia para você ver maiores detalhes de como vai funcionar. E o que for arrecadado vai ajudar na construção do presbitério e finalizarmos o altar da nossa comunidade Senhor Bom Jesus. E se for possível também para você, faça uma contribuição para a nossa paróquia Todos os Santos. Deus te abençoe e salve Maria! Pois bem, filhinhos, como eu disse na introdução do sermão, ele hoje será dirigido de um modo muito particular para mim mesmo, evidentemente que também para todos os sacerdotes, se eventualmente estiver algum me ouvindo, e também, é claro, que por extensão, ele vale como princípio para todos os batizados. Concretamente, eu quero dizer o seguinte: as leituras de hoje, a primeira e o Evangelho, nos fazem meditar sobre o medo dos sacerdotes, o medo dos homens de Deus. Às vezes, este medo, que evidentemente é natural diante da missão, diante da transcendência da missão de um sacerdote, diante da transcendência da missão de um batizado, que além de cuidar da própria salvação, deve ser luz para que outros irmãos se salvem. Então, é evidente que nós temos medo, nós temos receios de falhar, nós temos receios de perdermos a nossa vida aqui e, pior, a vida eterna. E isto explica, por exemplo, o medo de São Pedro no Evangelho diante do desconhecido, diante da grandeza que é caminhar sobre as águas tempestuosas. E eu não sei se você sabe, mas as águas tempestuosas nas Sagradas Escrituras quase sempre é um sinal das dificuldades do mundo. Ou seja, então o medo de passar por cima das dificuldades do mundo, de atravessar as dificuldades do mundo. Então é perfeitamente natural e compreensível termos medo diante destas ameaças contra a nossa vida e a nossa salvação. E Jesus até compreende, de certa maneira, esses medos, apesar de repreender a falta de fé de Pedro, mas auxilia Pedro a se reerguer. Porém, às vezes o medo toma de tal maneira o nosso coração, a falta de confiança em Deus, a falta de fé, toma de tal maneira o nosso coração, que assim como Ananias, nós nos rendemos ao mundo. Ao invés de lutarmos contra as tempestades, nos unimos às forças e poderes desse mundo. Deixamos de ser profetas de Deus para nos convertermos em profetas das ideologias, profetas do establishment, profetas do politicamente correto. Ao invés de denunciarmos a iniquidade, ficamos mergulhados e envolvidos até mesmo num escândalo de cumplicidade com aquilo que há de mais sórdido nesse mundo. O
Os pequenos vacilos são até perdoados por Deus e Deus nos auxilia a nos levantarmos. Porém, a traição dos valores do reino de Deus levam à morte. A morte do corpo, mas isso todos vamos passar, mas muito pior. A morte da alma e a condenação eterna. Então, filhinhos, coragem. Rezem para que eu tenha coragem. Rezem para os nossos bispos terem coragem, para que o clero tenha coragem de atravessar as tempestades do mundo com confiança em Jesus Cristo. E não obstante as nossas dúvidas, não obstante as nossas fraquezas, nunca traiamos o reino dos céus. Nunca traiamos Deus. Nunca nos convertemos em profetas deste estabelecimento podre. Nunca nos convertamos em anunciadores de ideologias, mas apenas em anunciadores do reino de Deus. Deus te abençoe e salve Maria!